Boa tarde, esta é a primeira aula em regime de ensino remoto emergencial do curso Introdução sobre a Certeza de Wittgenstein, correspondente ao segundo semestre letivo de 2021, no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tema do semestre, um livro, o último livro de Wittgenstein sobre certeza, que nós vamos tratar de ler e compreender. Antes de qualquer outra coisa, eu disse um livro, vamos esclarecer que isto é um livro porque está publicado na forma de um livro. Wittgenstein não deu forma de livro para esse material, que é constituído essencialmente do seguinte: são 4 conjuntos de notas, todos unificados pela temática, o mesmo assunto, que Wittgenstein escreveu ao longo dos últimos 18 meses da vida dele. Portanto, do final de 1949 até abril de 1951. Quando, após a morte dele, os responsáveis pela edição póstuma dos seus escritos, Wittgenstein havia nomeado para essa tarefa Elisabeth Anscombe, Rush Rees e Georg Henrik von Wright. Entre outros materiais que eles separaram, estavam esses 4 conjuntos de notas, que vieram à luz em 1969, isto é, 18 anos depois da morte de Wittgenstein, numa edição bilíngue, o texto original alemão e uma tradução feita a 4 mãos por Elisabeth Anscombe e Dennis Pohl. Esses 4 conjuntos de notas se apresentavam assim, como os editores nos descrevem no prefácio ou no volume que eles publicaram. Havia um grupo inicial de notas que estavam tomadas em folhas soltas de papel pautado, eram cerca de 10 páginas, que Wittgenstein deixou no quarto que ele ocupou na casa de Elisabeth Anscombe, onde ele residiu, a parte uma breve estadia em Viena. Ele redigiu lá de abril de 1950 a fevereiro de 1951. Anscombe explica na apresentação desse material que ela tem a impressão de que essas notas tinham sido redigidas por Wittgenstein no fim de 1949, durante uma estadia em Viena junto à família. Mas ela diz que não sabe exatamente explicar qual é a origem dessa impressão. De qualquer modo, as notas subsequentes foram tomadas em cadernos são 3 cadernos de extensão desigual, dos quais o último, que corresponde a mais da metade de todo o material publicado no livro, foi escrito nas últimas 6 semanas de vida de Wittgenstein em Cambridge, na casa do médico dele, do Dr. Bevan, onde ele residiu até morrer. Ele havia expressado para o médico dele o horror que ele tinha, a ideia de morrer num hospital, e o médico ofereceu que ele podia residir na sua casa e morrer ali. E Wittgenstein trabalhou nesse material, portanto, durante 1 mês e meio, até literalmente as vésperas da sua morte. As últimas notas, ele datou esse último caderno, as anotações sempre estão datadas, e a última página está datada de 2 dias antes da morte do filósofo. Esse material foi publicado assim, observada a ordem da composição, na ordem cronológica que foi escrito. Não houve qualquer tentativa de editar além disso. O que os editores fizeram foi numerar as observações, isso segundo uma prática que o próprio Wittgenstein tinha introduzido desde o Brown Book, que era de apresentar as suas observações em sequências numeradas, e é assim que nós temos todo o material póstumo de Wittgenstein, com exceção do artigo sobre o axiológico, que é um artigo que tem forma dissertativa, ao contrário de tudo mais que Wittgenstein escreveu.
são observações numeradas. Os editores numeraram as observações, escolheram o título do livro, escolheram muito bem, porque, como nós vamos ver, o livro trata da certeza e não do conhecimento. Primeira observação. E a noção de certeza não é uma noção epistêmica, nós vamos ver. Isso é crucial. E esses 4 conjuntos de notas formam o material que nós temos hoje como o último livro de Wittgenstein. Wittgenstein começou a escrever isso depois de uma estadia de alguns meses, 2 ou 3 meses, nos Estados Unidos. No verão de 1949, Wittgenstein visitou o seu amigo Norman Malcolm em Ítaca, New York, onde Malcolm era professor da Universidade de Cornell. Malcolm era um norte-americano que fez seu doutorado em Cambridge, sob a orientação de Moore, e assistiu também a aulas de Wittgenstein. Eles se tornaram muito amigos. E foi a convite de Malcolm que Wittgenstein foi aos Estados Unidos e passou um tempo lá. E durante essa visita, então, isso o Malcolm nos conta, o Malcolm tinha terminado de escrever um artigo intitulado Defending Common Sense, defendendo o senso comum, que está lá no nosso Dropbox, e ele convidou Wittgenstein a discutir os 2 ensaios de Moore de que ele havia se ocupado naquele artigo. 2 contribuições de Moore à epistemologia. O primeiro deles é a defesa do senso comum, de 1925, e o segundo, a prova de um mundo exterior, de 1939. É evidente, evidência gritante, de que essas discussões definiram em boa medida a agenda da reflexão filosófica de Wittgenstein no ano e meio que se seguiu, porque em nenhum outro dos escritos dele se encontra uma discussão tão detida das contribuições de outros filósofos. Wittgenstein passa o tempo todo, ao longo dessas notas, 1 ano e meio de notas que ele tomou, discutindo com Moore e com 2 escritos específicos de Moore. Ele nunca fez isso. Ele podia no tratado dizer, bom, aqui Frege faz assim, mas eu faço assado, aqui Russell faz assim, mas eu não aceito, etc, etc. Mas você não tem uma discussão sustentada de nenhum escrito de Frege ou de nenhum escrito de Russell. A coisa mais próxima, talvez, que a gente tenha disso são as notas que foram publicadas póstumamente com o título de Causa e Efeito, Apreensão Intuitiva, em que Wittgenstein discute o artigo de Russell, The Limits of Empiricism. Talvez essa discussão sustentada, detida, de um artigo de Russell seja a coisa mais parecida com um debate contínuo com as ideias de um autor, tal como expressas num texto particular, de que nós disponhamos na obra de Wittgenstein. Tá? Então, parece claro que sim, o debate, as discussões com Malcolm tiveram um papel importante em fazer a agenda das reflexões de Wittgenstein. O fato dele ter se voltado para esses textos de Moore e ter pensado sistemática e arduamente sobre esses textos de Moore, como ele fez. Mas, como a gente vai ver oportunamente, algumas das ideias centrais sobre a certeza foram já antecipadas, ou tinham sido antecipadas em outros escritos de Wittgenstein. Nós vamos falar em particular da gramática filosófica, das investigações filosóficas, das observações sobre os fundamentos da matemática e das observações sobre a filosofia da psicologia. Tá? De tal modo que as discussões com Malcolm e possivelmente uma nova leitura atenta dos textos de Moore podem ter sido antes um catalisador para o interesse de Wittgenstein nesses tópicos, nesse período terminal da vida dele. Em qualquer caso, Wittgenstein já tinha se interessado pelos ensaios de Moore anteriormente. De acordo com os editores sobre certeza, Wittgenstein teria dito a Moore que a defesa do senso comum era o seu melhor artigo, e Moore teria concordado. A questão mais interessante que esse material suscita é o que Wittgenstein quer de Moore. E a resposta preliminar que eu quero dar a essa pergunta é algo que nem Frege nem Russell poderiam ter dado. Uma via para resgatar uma promessa do Tractatus. No Tractatus 6.51, Wittgenstein escreveu: o ceticismo não é irrefutável
mas manifestamente um contrassenso se pretende duvidar onde não se pode perguntar. Ele prossegue: pois só pode existir dúvida onde exista uma pergunta só onde exista uma resposta, e esta só onde algo possa ser dito. Isso é uma resposta direta a Russell. Vejam o que Russell escrevia no penúltimo capítulo de The Problems of Philosophy, de 1912, um excelente livro de introdução à filosofia que Russell publicou em 1912. Escreve aí, Russell: quando falamos da filosofia como uma crítica do conhecimento, é necessário impor uma certa limitação. Se adotamos a atitude do cético completo, situando-nos inteiramente fora de todo conhecimento, e pedindo dessa posição externa que sejamos compelidos a retornar ao círculo do conhecimento, estamos pedindo o que é impossível, e o nosso ceticismo não pode nunca ser refutado. Pois toda a refutação tem que começar com alguma espécie de conhecimento que os disputantes compartilham. Da dúvida completa, nenhum argumento pode começar. Assim, a crítica do conhecimento que a filosofia emprega não pode ser dessa espécie destrutiva, se é que algum resultado deve poder ser obtido. Contra esse ceticismo absoluto, nenhum argumento lógico pode ser proposto. Mas não é difícil ver que o ceticismo dessa espécie não é razoável. A dúvida metódica de Descartes, com a qual começa a filosofia moderna, não é dessa espécie. Mas é antes a espécie de crítica que estamos afirmando ser a essência da filosofia. Sua dúvida metódica consistia em duvidar de tudo que parecesse duvidoso, em deter-se diante de cada aparente exemplo de conhecimento, a perguntar-se se, uma vez refletindo, ele poderia estar certo de que realmente sabia isso. Essa é a espécie de crítica que constitui a filosofia. Algum conhecimento, tal como o conhecimento da existência dos nossos dados sensíveis, parece ser inteiramente indubitável, não importa quão calma e completamente reflitamos sobre ele. Com relação a tal conhecimento, a crítica filosófica não requer que nos abstenhamos da crença. Mas há crenças, como por exemplo a crença de que objetos físicos correspondem aos nossos dados sensíveis, que são mantidas até começarmos a refletir, mas que se dissolvem quando as submetemos a uma investigação detida. Tais crenças a filosofia nos convida a rejeitar, a menos que alguma nova linha de argumentos se encontre para suportá-las. Mas rejeitar as crenças que não parecem abertas a quaisquer objeções, não importa quão detidamente as examinemos, não é razoável e não é isso que a filosofia defende. A crítica visada, em uma palavra, não é aquela que sem razão se determina a rejeitar, mas aquela que considera cada espécime de conhecimento aparente por seus méritos e retém apenas o que ainda parece ser conhecimento quando a consideração se completa. Que algum risco de erro permaneça deve ser admitido porque seres humanos são falíveis. A filosofia pode justificadamente alegar que ela diminui o risco de erro e que em alguns casos torna o risco tão pequeno a ponto de ser praticamente desprezível. Fazer mais do que isso não é possível no mundo em que erros ocorrerão, e mais do que isso não é prudente advogar que a filosofia pudesse realizar. Em resumo, o Russell está dizendo três coisas. O ceticismo é irrefutável. 2. O método cartesiano da dúvida é um método legítimo de filosofar. 3. Um resultado da aplicação desse método é que nós não temos conhecimento direto, muito menos conhecimento certo, dos objetos externos. Então, a via aberta por Moore, como nós vamos ver, é diametralmente oposta. Enquanto Russell permaneceu refém da epistemologia distintiva da filosofia moderna, a epistemologia que nós podemos chamar cartesiana, Moore rompe de maneira muito radical com essa tradição. Mas, ao rejeitar a avaliação de Russell,
sobre a suposta irrefutabilidade do ceticismo, o Russell assume como parte da sua, Moore assume como parte da sua agenda filosófica a tarefa de refutar o ceticismo, coisa que Wittgenstein vai recusar sistematicamente. Para ele, isso é uma ideia que, desde logo, a gente tem que assinalar como fundamental para tudo que está por vir aqui. A negação de uma proposição sem sentido é ela própria sem sentido. Se o ceticismo não faz sentido, a negação do ceticismo também não faz sentido. Tá? Agora bem, em razão da natureza, do modo da sua composição, não é possível ler sobre a certeza como se tratasse de um livro. É um livro, no sentido trivial de que tem um certo material reunido entre capas e com um título geral. Mas não é sequer um livro inacabado como as investigações filosóficas. Vejam, as três grandes obras-primas de Wittgenstein têm essa diferença radical entre elas. O Tractatus é um livro acabado, com princípio, meio e fim. Um livro que Wittgenstein revisou e poliu, e ao qual ele deu forma definitiva antes de submeter à publicação. As investigações filosóficas é um livro, mas inacabado. Wittgenstein não terminou de compor as investigações. E sobre a certeza não é um livro. Sobre a certeza é um conjunto de notas, quase que um diário de meditação, de reflexão de Wittgenstein, mas sobre um tema sistemático. Como dizem os editores, pareceu apropriado publicar essa obra por si mesma. Não é uma seleção, não é uma ontologia de coisas pescadas daqui e dali. Wittgenstein marcou essas anotações em seus cadernos como um tópico separado, que ele aparentemente retomou em 4 ocasiões distintas ao longo de 18 meses. Trata-se de um único tratamento sustentado desse tópico. Tá? Bom, ainda assim, ainda que ao ler a gente só possa ler isso na ordem cronológica em que essas notas foram tomadas, eu vou tentar mostrar isso, há um movimento que se poderia descrever como a fixação e a explicitação gradual das ideias de Wittgenstein, que é possível acompanhar ao longo do texto tal como ele se encontra. Aqui eu aproveito para esclarecer uma coisa que eu disse lá no plano de ensino. Eu disse lá que, embora as notas de Wittgenstein tenham sido publicadas na ordem cronológica em que foram escritas, não houve, felizmente, nenhuma tentativa de reconstrução racional desse material, limitando-se a intervenção editorial a reunir o material e enumerar as observações. É possível identificar claramente 2 etapas no desenvolvimento das ideias de Wittgenstein que elas documentam. E assim, grosso modo, vamos dizer assim, 2 capítulos principais marcados, respectivamente, pelas reflexões sobre a prova de um mundo exterior, que ocupam os 2 primeiros grupos de notas, ou em todo caso, claramente o primeiro deles. E a seguir, o primeiro grupo vai dos parágrafos 1 a 65, o segundo dos parágrafos 66 a 192. E a seguir, Wittgenstein se volta e centra o foco na defesa do senso comum, que são os 2 blocos remanescentes, dos parágrafos 193 a 299, de 300 a 676, que é o maior de todos, o material final. Essa divisão em 2 etapas, que, até onde eu sei, foi assinalada pela primeira vez por Michael Williams, um dos melhores comentadores contemporâneos sobre a certeza, sugere haver algo mais do que as meras contingências do contexto da descoberta, como as coisas vão acontecendo para Wittgenstein na distribuição do material. De fato, eu vou tentar mostrar que a inversão da ordem cronológica da publicação dos escritos de Moore, que Wittgenstein começa com o que foi publicado depois, que é a prova de mundo exterior de 1939, e depois se volta porque veio antes a defesa do senso comum de 1925. Basicamente, a meu ver, isso está guiado por uma concepção que emerge gradualmente ao longo do texto e do tempo histórico que ele documenta, os últimos 18 meses da vida de Wittgenstein, acerca do nexo lógico entre os 2 ensaios de Moore. Não é porque a prova do mundo exterior vem depois que a prova pressupõe a defesa do senso comum.
antes entender o que está acontecendo na prova, impõe entender o que está acontecendo na defesa do senso comum. Tá? Então, emerge uma certa imagem do nexo lógico entre os dois ensaios de Moore, e isso norteia a reconsideração que é progressivamente aprofundada das reflexões sobre a natureza da lógica e das noções lógicas fundamentais que foram a principal preocupação de Wittgenstein desde as Notes on Logic de 1913, o seu primeiro escrito filosófico. Portanto, mais do que como uma contribuição à epistemologia, que por certo também se pode extrair contribuições à epistemologia dessas notas, isso veio sendo feito desde a sua publicação. A maior parte da literatura secundária acerca de Sobre Certeza é de viés epistemológico, desde o livro pioneiro de Thomas Moravec, passa pelo livro de Avon Stroll, Moore, Wittgenstein, on Doubt and Certainty, Skepticism and Certainty, até nos dias de hoje os escritos de Duncan Pritchard, por exemplo, os escritos de Annalisa Coliva, de Daniel Boyle Sharrock e vários outros. Tá? Mais do que como uma contribuição à epistemologia, porém, vai ser como uma contribuição à filosofia da lógica, que foi ao longo de todo o itinerário filosófico de Wittgenstein um fio condutor constante que nós vamos ler essa última obra. Na literatura secundária, como a gente vai ver, as leituras epistemológicas prevalecem, né? E aí você tem algumas vozes clamando no deserto. Rush Rhys nada contra a corrente ao chamar Sobre a Certeza uma obra de lógica. Esse é o livro dele, que também foi publicado póstumamente por D.Z. Phillips, depois que o Rhys morreu. O livro intitulado Wittgenstein's Uncertainty, There Like Our Life. Ali é um capítulo intitulado A Work on Logic. Mas mais importante, a meu ver, as contribuições de Christine Wright e Martin Davies foram muito além de Rhys ao identificar os problemas lógicos específicos com os quais Wittgenstein está às voltas nas suas notas. Bom, isso então, à guisa de notícia preliminar do programa que nós vamos percorrer. Nós partimos dessa notícia geral que eu estou dando do curso e desse anúncio, que por enquanto é apenas um anúncio, uma nota promissória, de que nós vamos tratar Sobre a Certeza como uma obra de filosofia da lógica antes que de epistemologia. O nosso ponto de partida, nós vamos ter que voltar lá atrás, no começo do itinerário do Wittgenstein, e vai consistir num exame das relações entre significado, verdade e bivalência, e de On the Note de Russell até o Tratados Lógico-Filosóficos. Isso, com o tempo, ainda na aula de hoje, eu dizer alguma coisa a esse respeito. Depois, nós vamos pegar os 20 anos que transcorrem depois do retorno de Wittgenstein à filosofia, de 1929 a 1949, portanto, até a viagem aos Estados Unidos, que é o divisor de águas aqui. O que nós temos aqui? Bom, o retorno de Wittgenstein à filosofia e a reconsideração das relações de significado, verdade e bivalência nas investigações filosóficas em particular. Aí vai surgir um tema que nós vamos ver, que é o embrião das reflexões sobre lógica e sobre certeza, que é a ideia de que as condições do sentido de uma proposição, contrariamente ao que ele havia sustentado no Tratados, podem depender, e o mais das vezes dependem, de que certas proposições sejam verdadeiras. Para haver comunicação na linguagem, Wittgenstein escreve no parágrafo 242 das investigações, é preciso haver não apenas acordo nas definições, mas, por estranho que pareça, acordo nos juízos. Nós precisamos concordar nos nossos juízos de que isto é vermelho, ou a palavra vermelho não tem nenhum significado na nossa linguagem. Esse acordo nos juízos parece abolir a lógica, por quê? Porque parece tornar a lógica contingente, ou em todo caso dependente de contingências, de fatos empíricos da história do mundo. Ele vai voltar sempre, ao longo de Sobre a Certeza, a esse fantasma de uma compreensão da lógica como uma ciência empírica. A partir daí, nós vamos, então, com alguns vagares ali algumas antecipações de Sobre a Certeza em escritos anteriores a 1929, portanto, anteriores às discussões com Malcolm e ao retorno aos textos de Moore,
em particular nas investigações filosóficas, publicadas em 1953, nas observações sobre os fundamentos da matemática, publicadas em 1956, e nas observações sobre a filosofia da psicologia, publicadas ao longo da década de 70. Próximo passo vai ser, nós vamos fazer uma leitura muito detida e muito paciente, alguma paciência requerida, da defesa do senso comum de Moore, de 1925. Aqui a nossa pergunta preliminar vai ser: com que direito Moore enumera as suas certezas? Moore escreve assim: eu, Moore, sei com certeza que tal e tal e tal é verdadeiro. E esse tal e tal e tal são aparentemente proposições empíricas. Em todo caso, são, para usar uma expressão que Wittgenstein emprega sobre a certeza e que nós vamos ter que entender, proposições que têm a forma de proposições empíricas. E com que direito Moore afirma como se fossem axiomas ou primeiras verdades essas proposições empíricas, ou até prova em contrário empíricas. Tá? Aqui vai ser a ocasião da gente dar uma olhada no que o Malcolm fez nesse artigo Defending Common Sense e na resposta de Moore a Malcolm na carta de 28 de junho de 1949. Carta que, tudo indica, Malcolm já havia recebido quando recebeu a visita de Wittgenstein em Ítaca. Próxima etapa, a prova no mundo exterior, de 1979. E aqui a pergunta preliminar vai ser: o que, afinal de contas, é uma prova? O que se entende por uma prova? E nós vamos ter que fazer algumas distinções lógicas cruciais para entender o que é uma prova. Nós vamos ter que distinguir, em particular, validade, solidez e cogência de um argumento. Para você ter uma prova, você precisa ter um argumento válido. O que é um argumento válido? É um argumento que é tal que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Um argumento válido pode ter uma conclusão falsa, desde que pelo menos uma de suas premissas seja falsa também. O que não pode é ter premissas verdadeiras ou uma conclusão falsa. Moore reivindica com razão para a sua prova que ela é um argumento válido. E Moore tem razão, a prova que Moore oferece é um argumento válido. Mas validade de argumento não é suficiente para você ter uma prova. A segunda coisa que quero pedir é solidez. Isso é, que não apenas você tem um argumento em que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão deve ser também, mas que as premissas são verdadeiras. Um argumento sólido, um argumento válido, cujas premissas são verdadeiras. Chega a isso para termos uma prova? Não, não chega. O ponto crucial agora, e a cruz da leitura que Wittgenstein submete à prova no mundo exterior de Moore, é que não é suficiente que o argumento seja válido e sólido para que ele seja uma prova. É preciso que a justificação que nós temos para a conclusão se transfira dedutivamente para a conclusão. Que a justificação que nós temos para as premissas seja transferível para a conclusão. De tal sorte que, do fato de eu ter uma justificação para as premissas, resulta que eu tenho agora uma justificação para a conclusão. O argumento é cogente, portanto, quando a justificação que eu tenho para as premissas se transfere para a conclusão. Ele não é cogente se eu só tenho justificação para as premissas, supondo a conclusão verdadeira. Porque, nesse caso, as premissas não conferem nenhuma justificação para a conclusão. Se eu vejo Jones marcar um gol, porque eu vejo Jones chutar uma bola em direção ao gol, e a bola passa, e a plateia vibra e tal, eu posso concluir que um jogo de futebol está acontecendo. Mas eu não justifico a afirmação do jogo de futebol está acontecendo pela premissa Jones marcou um gol. Porque Jones só pode ter marcado um gol se um jogo de futebol estiver acontecendo. Se que nós estamos assistindo a uma encenação de futebol para uma produção cinematográfica, então o chute que Jones deu na bola não consistiu em marcar um gol. Portanto, só se já for verdadeiro, se eu já tenho razões para pensar que um jogo de futebol está acontecendo, é que eu posso ter razões para pensar
que Jones McGonigal. Portanto, esse argumento é válido, é sólido, mas não é cogente, e, portanto, não é uma prova. Nós vamos ver que isso é exatamente o padrão que nós vamos encontrar com a ajuda de Wittgenstein na prova de Moore. Então, ao avaliar a prova de Moore, nós vamos ter que agora fazer uma distinção fundamental entre duas ideias que não foram distinguidas claramente na literatura até a contribuição decisiva de Crispin Wright no ensaio de 1985, Facts and Certainty, e depois em coisas que Wright veio publicando de lá para cá. Deixem dizer, para não fazer segredos, que eu considero que de toda a literatura que nós temos aí, a melhor coisa já publicada até hoje sobre certeza é o ensaio de Wright, Wittgenstein Uncertainties, que se encontra no volume, nós temos o livro inteiro lá no Dropbox, em PDF, o volume editado por Denis McManus, Wittgenstein and Skepticism. A meu ver ali, Wright cristaliza e sintetiza mais de 15 anos de reflexão sobre a prova de Wittgenstein. E aqui, a distinção importante a fazer é a distinção entre fechamento dedutivo e transmissão de garantia. Tá? Se diz em matemática que um conjunto é fechado por uma operação quando o resultado de uma aplicação da operação a um termo do conjunto é sempre um outro termo do conjunto. De tal forma que a aplicação sucessiva da operação nunca me leva para fora do conjunto. Assim, o conjunto dos números naturais é fechado pela operação de adição. O resultado da adição aplicada a quaisquer dois números naturais é um outro número natural. Em troca, o conjunto dos números naturais não é fechado pela subtração. O resultado da aplicação da operação de subtração a dois números naturais pode ser um número negativo. Bom, aí se diz que o conjunto é fechado pela implicação, quando a relação de implicação o reconhecimento de que A implica B e que B implica C não nos leva nunca para fora do conjunto. No caso, o conjunto das coisas sabidas. Se eu sei que P e P implica Q, então Q também é uma coisa que eu sei. Essa versão não é uma versão plausível do princípio de fechamento. Por quê? Porque suporia do agente uma forma de onisciência lógica. Que o agente fosse capaz de reconhecer todas as consequências de todas as coisas que ele tem por verdadeiras. Para simplificar as coisas, no primeiro sistema de lógica epistêmica que foi apresentado, que é o de Jakob Hintika, no livro Conhecimento e Crença, Knowledge and Belief, Hintika faz essa suposição, mas ela é totalmente implausível. Nós não conhecemos todas as consequências das proposições que nós sabemos ser verdadeiras. Imagina que você conhece os 5 axiomas de Peano e Dedekind, você deveria conhecer a verdade de quaisquer proposições matemáticas. Para estar cheio de proposições matemáticas cujo valor de verdade nós não conhecemos. Nós não sabemos se a conjetura de Goldbach, todo número inteiro par é igual à soma de dois primos, é verdadeira ou falsa. Se nós fôssemos logicamente oniscientes, como nós conhecemos as premissas, que são os axiomas, nós deveríamos conhecer essa consequência. Uma versão mais plausível, porém, é dizer que o conhecimento está fechado pela implicação conhecida. Que tudo aquilo que eu sei que é implicado por algo que eu sei, é algo que eu sei também. E agora parece mais razoável. Né? Se eu sei que Jones marcou um gol, sei que se Jones marcou um gol, o jogo de futebol está acontecendo, então eu sei que o jogo de futebol está acontecendo. Tá? Agora, eu posso saber que o jogo de futebol está acontecendo sem ser capaz de provar. Como Moore enfaticamente afirma na conclusão do seu ensaio Prova de Montesquieu. Eu posso saber coisas que eu não sou capaz de provar. Se eu sei que P implica Q, e sei que P, e deduzo Q de P, eu sei que Q. Resta saber se isso foi uma prova. Para ser uma prova não basta estar fechado dedutivamente. É preciso que haja transmissão de garantia.
E a distinção entre os princípios de fechamento dedutivo e transmissão de garantia é que nós devemos a Crispin Wright e depois a Martin Davis, que a elaborou também, e que não tinha sido feito antes. Né? Um dos principais críticos da noção de fechamento dedutivo, o professor Fredretsky, nunca admitiu que havia uma distinção entre fechamento dedutivo e transmissão de garantia. Eu passei uma tarde discutindo isso com ele e não consegui convencê-lo. Olha aqui meu depoimento pessoal. A partir daí, então, nós vamos examinar as relações entre pressuposições, não coisas que nós afirmamos, mas coisas que, quando nós afirmamos, nós supomos serem verdadeiras, regras de inferência como a regra de distanciação universal, para todo x, f de x implica f de a, generalização existencial, f de a implica para algum x, f de x, introdução da disjunção, se P, então P ou Q, eliminação da conjunção, se P e Q, então P, e assim por diante. E nós vamos examinar a relação entre essas regras e a propriedade que é distintiva da lógica clássica da monotonicidade. Em que consiste a monotonicidade? Se eu tenho um argumento válido, quando assim, dado um conjunto de premissas gama, tá? Se todas as proposições em gama são verdadeiras, alfa é verdadeiro também. Então você diz que alfa é consequência lógica das proposições em gama. Agora, a monotonicidade consiste no seguinte: se alfa é consequência dedutiva de gama, alfa também é consequência dedutiva do conjunto gama união delta. De onde a validade da seguinte inferência: todo filósofo é estoico, Sócrates é filósofo, os planetas são 7, Aristóteles é macedônio, logo Sócrates é estoico. Esse argumento é válido. Tem duas premissas inúteis aí, estão sobrando. Os planetas são 7 e Aristóteles nasceu na Macedônia. Mas eu não retiro a validade do argumento ao acrescentar premissas. Essa propriedade da relação de dedução tem uma contrapartida na sintaxe lógica da implicação. Se eu tenho, por exemplo, que A implica B, então A união C implica B também. Tá? Se eu tenho assim que se Maria chegou, então Maria está em casa, eu posso acrescentar: se Maria chegou e Papai Noel veste vermelho, então Maria está em casa. O Papai Noel veste vermelho não priva de não priva a implicação do valor de verdade. A implicação é uma aplicação verdadeira, ainda que eu acrescente coisas no antecedente. Ora, a maior parte das inferências que nós fazemos cotidianamente não são monotônicas, e a maior parte dos condicionais que nós empregamos não tem essa propriedade do reforço do antecedente. De fato, se Maria chegou em casa, então Maria está em casa. Mas se Maria chegou em casa e saiu de novo, não posso afirmar que Maria está em casa. Para pegar o exemplo mais corriqueiro das discussões sobre monotonicidade, eu faço a seguinte inferência: piu-piu é um pássaro, logo piu-piu voa. E agora alguém me dá a informação: piu-piu é um pinguim. E agora de piu-piu é um pássaro, piu-piu é um pinguim, eu retrato, eu retiro a conclusão, eu não afirmo mais a conclusão. Tá? Nós vamos examinar então as relações de pressuposições, regras de inferência e monotonicidade. Tá? As pressuposições vão ter a ver essencialmente com aquilo que assegura que um argumento, para além de validade e solidez, tem a propriedade da cogência. Tá? Que é exatamente o que a gente não encontra, por exemplo, se eu considerem a regra de eliminação da conjunção. Eu tenho P e Q, eu infiro P. Está ótimo, mas a justificação que eu tenho para pensar P e Q não me confere nenhuma justificação para pensar em P. Porque qualquer justificação para pensar em P já era uma justificação que eu tinha para pensar P e Q.
Qualquer justificação que eu tenha para pensar que P é verdadeiro é uma justificação que eu tenho para pensar que P ou Q é verdadeiro. A justificação para pensar em P não confere nenhuma justificação adicional para P ou Q. Tá? Aí eu vou propor, e estou nisso me apoiando muito da literatura secundária mais interessante que nós temos nos últimos anos sobre a certeza, examinar violações do princípio de transmissão da garantia, não do fechamento epistêmico, mas da transmissão de garantia, não do fechamento dedutivo, mas da transmissão de garantia, comparando a prova de Moore, na realidade do mundo exterior, e dois argumentos muito discutidos na literatura, o chamado paradoxo de Mackenzie, que é uma proposta de redução ao absurdo da ideia de que o anti-individualismo acerca do conteúdo mental é compatível com a transparência do conteúdo mental, e a prova de Putnam de que nós não somos cérebros numa cuba. Se eu posso pensar que sou um cérebro numa cuba, então eu não sou o cérebro numa cuba. Tá? Nós vamos comparar essas provas e ver qual é que é o problema com elas. Se o problema é que elas violam o fechamento dedutivo, sim ou não, eu vou sustentar que não em nenhum dos casos. Se elas violam o princípio de transmissão de garantia, o diagnóstico vai ser sim, é exatamente isso que está acontecendo. E isso finalmente vai nos permitir dar um passo do exame das violações de transmissão ao que Wittgenstein chama, num termo que ele introduz na literatura do livro, que ganhou muita repercussão na literatura, os gonzos, os Angel da certeza. Gonzos, Angel, que antes como traduzido por Hinges, tem sido traduzidos como eixos, mas eixos não é a palavra ideal, porque Wittgenstein tem uma palavra para eixo, uma palavra alemã, que é axis, e o eixo é aquilo em torno do que um corpo gira, ainda que isso seja apenas um objeto geométrico. Por exemplo, o eixo da Terra. A Terra gira em torno do seu eixo. A fixidez do eixo é dada pelo que gira em torno dele. Tá? Não por opinião, na verdade, do próprio eixo. Em troca, os gonzos de uma porta, que são o eixo da fechadura, esses são corpos físicos fixos. Tá? E nós vamos ver como o Wittgenstein vai tratar certas proposições empíricas que ele diz terem sido enrijecidas, proposições que têm a forma de proposições empíricas e, no entanto, se comportam como proposições gramaticais, como normas da investigação, não como hipóteses a serem testadas pela experiência, mas como regras ou padrões para testar a própria experiência, que o caráter normativo dessas proposições é o que Wittgenstein procura capturar com a metáfora dos gonzos da certeza. Tá, isso vai nos obrigar a fazer duas incursões. A primeira é rejeitar a interpretação epistêmica da noção de proposições gonzo, rejeitar, portanto, boa parte do programa do que é chamado hoje Hinge Epistemology, a epistemologia dos gonzos, e, por outro lado, examinar a relação entre gonzos e regras de inferência. Tá? Isso vai nos conduzir, por fim, a uma consideração das relações entre o que é chamado sobre a certeza a armação dos pensamentos, Gerüst, tá? A estrutura fundamental sobre a qual o sistema das nossas crenças repousa, e a noção de Gerüst, de armação, como ela ocorre no Tratados Lógico-Filosóficos em 624, onde Wittgenstein diz as proposições da lógica descrevem a armação do mundo, das Gerüst der Welt, ou melhor, representam-la. Esse Gerüst der Welt vai ser comparado aqui com o Gerüst der Gedanken, com a armação dos pensamentos, do substrato da atividade de pensar. Tá? O que finalmente vai nos permitir abordar a noção de objeto físico, que é tão fundamental ao longo de todo o livro de Wittgenstein, como o que Wittgenstein sustenta enfaticamente que o objeto físico é um conceito lógico. Aqui está o núcleo da discussão, parágrafo 401. Eu quero dizer proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica,
formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Essa observação não é da forma eu sei que afirma o que eu sei, e isso não tem interesse lógico. E a seguir ele diz, nessa observação, a expressão proposições da forma de proposições empíricas é ela a própria ruim. Os enunciados em questão são enunciados sobre objetos materiais, tá? E eles não servem como fundamentos do mesmo modo como hipóteses que, se resultam falsas, são substituídas por outras. E aí ele cita um verso do Fausto de Goethe, und schreib getrost im Anfang Radita, e escreve com confiança, no começo é a ação. Nós vamos ver, o Wittgenstein vai estar trabalhando com uma certa ideia de fundamento aqui, mas o fundamento da certeza não é como aquilo que na epistemologia é tratado como fundamento do conhecimento, certas proposições que nós tomamos como verdadeiras. Não, é um modo de agir, é um agir que é irrefletido, que age com confiança cega. Como diz Wittgenstein, eu apanho a minha toalha sem me deter antes a pensar que eu quero uma toalha, aí veio uma toalha, logo agora eu vou pegar uma toalha, realizar um silogismo prático no sentido aristotélico dessa expressão. E aí, finalmente, nós vamos poder conectar as vicissitudes da noção introduzida no Tratados de forma proposicional geral com essa noção, que finalmente ocupa uma posição central sobre a certeza, de forma de uma proposição empírica. Eu vou sustentar que a noção de forma proposicional geral não é simplesmente descartada por Wittgenstein nas investigações, é reconsiderada, tá? E a ideia fundamental aqui é que tem a forma de uma proposição empírica, qualquer coisa que tenha a forma de uma proposição que pode, a qual nós podemos fazer remissão anafórica usando a expressão assim estão as coisas. Tudo que parece dizer assim estão as coisas tem a forma de uma proposição empírica. Se de fato está dizendo que assim estão as coisas, ou ao contrário, está expressando uma certeza que não é epistêmica, não é cognitiva, não é intelectual, mas é um modo de agir, como Wittgenstein sustenta, é o que faz toda a diferença. E o nosso encerramento vai consistir em examinar, então, as ocorrências sobre a certeza, nos momentos em que Wittgenstein se refere ao Tratados, ao seu primeiro livro, e escreve coisas como isso tudo que eu estou dizendo aqui soa tão reminiscente do Tratados. Tá? Bom, o nosso ponto de partida é, como eu anunciei no exame das relações de significado, verdade e bivalência, em On the Notes in the Russell e no Tratados Lógico-Filosóficos. Aí cabe dar um passo atrás e dar uma olhadinha no que Frege tem a dizer sobre a pressuposição de referência no uso de termos singulares. Sobre sentido e referência, Frege escreve, olha, quando eu uso a expressão a lua, pode-se objetar, bom, você está usando a expressão supondo que ela tem uma referência. E Frege diz, sim, de fato eu pressuponho que ela tem uma referência. Tá? E essa é a condição para eu atribuir verdade ou falsidade àquilo que eu estou afirmando. Embora Frege não diga expressamente, mas Frege dá a entender que quando essa pressuposição falha, o que eu digo não é nem verdadeiro nem falso. Tá? Por quê? Se eu digo, vamos tomar o nome vulcano. Urbain Le Verrier, que foi o descobridor de Netuno, conjeturou a existência de um planeta de órbita mais próxima do Sol que a de Mercúrio, que seria o planeta responsável por perturbações observadas na órbita de Mercúrio. Batizou esse planeta Vulcano, só que esse nome é um nome vazio, porque esse planeta não existe. Ao contrário do que aconteceu com Netuno, que Verrier postulou um planeta responsável pelas perturbações da órbita de Urano, calculou a órbita, a massa, a distância do Sol e assim por diante desse planeta conjeturado, e anos mais tarde ele veio a ser observado, e esse é o planeta que Le Verrier chamou Netuno. No caso de Vulcano, a expressão ficou vazia. Agora, se eu digo Vulcano é o planeta mais próximo do Sol, se Vulcano não diz nada, eu não estou dizendo nada verdadeiro e não estou dizendo nada falso. Nós temos aqui uma violação do princípio
de bivalência. Agora, isso, na teoria das descrições de Russell, não há lugar para isso. Tá? Das duas, uma. Ou eu tenho um nome genuíno, e se eu tenho um nome não pode não ter referência. Ou se eu tenho algo que parece ser um nome, mas não refere nada, é o caso dos nomes ficcionais, exemplos de Russell, Apolo, Hamlet. Então, o que eu de fato tenho aí é uma descrição, trata-se de uma expressão denotativa, como diz Russell, uma expressão denotativa que não denota nada, non-denoting denoting phrase. Tá? A proposição em que ocorre essa expressão deve ser analisada seguindo o método da teoria das descrições, com uma proposição envolvendo quantificação múltipla. Tá? Apolo é o príncipe da Dinamarca, Hamlet é o príncipe da Dinamarca, deve ser explicado em termos de Hamlet é o X, tal que X tem tais propriedades, e X é o príncipe da Dinamarca. Como na análise de o atual rei de França é calvo. Se eu adotasse uma análise freguiana dessa proposição, o que eu teria que dizer? Como em um conjunto de todas as coisas que são calvas não está o atual rei de França, isso não é verdadeiro. Mas se eu examinar um conjunto de todas as coisas que não são calvas, também não estaria o atual rei de França. Então, isso também não é falso. E como é que fica isso nem verdadeiro nem falso? Bem, violou-se o princípio de ambivalência. E o próximo rejeita. Rejeita e diz, não, acontece que quando eu digo o atual rei de França é calvo, eu estou dizendo o quê? Eu não estou pressupondo a existência do atual rei de França, eu estou afirmando. Eu estou dizendo que existe um X, tal que X é o rei da França, que nenhuma outra coisa é rei da França, e esse X é calvo. E agora resulta que essa proposição não é sem sentido, ou sem valor de verdade, mas claramente falsa. E nós sabemos por que ela é falsa. Sabemos que ela é falsa porque o rei da França não pode não existir. Então, por contraste com expressões denotativas, como são as descrições definidas, que podem ter a forma de expressões denotativas, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar, no primeiro instante do século XXI, o autor de Waverley e por aí afora, mas podem não ter a forma de uma expressão denotativa e se comportarem logicamente como expressões denotativas. É o caso dos nomes ficcionais no tratamento que o Russell lhes dá. E nesse caso preserva-se a ambivalência, que vai ser preciso dizer assim, se eu tenho algo que parece um termo singular, ou bem é um termo singular genuíno ou não é. Se for um termo singular genuíno, não pode não ter referência. De maneira que, quando eu tenho algo da forma X existe, se X é um termo singular, X existe, é tautológico, e X não existe, é contraditório. Estou usando as expressões do próprio Russell. Ele quer dizer o seguinte, você não pode negar a existência de algo, a não ser se você se refere a esse algo através de expressões denotativas, isso é, através de descrições. Tá? Porque se o que ocupa o lugar de X aqui é um nome próprio, então dizer X existe é dizer algo que já estava pressuposto, que o nome nomeia. E dizer X não existe é negar algo que estava pressuposto. Aqui torna-se um critério para reconhecer algo como nome próprio que o seu referente não pode não existir. Agora, como é que Russell entende essa ideia de não pode não existir? Bom, numa chave, como tudo que ele escreveu de 1912 em diante, epistemológica. O que não pode não existir é aquilo cuja existência não pode ser posta em dúvida. O método cartesiano da dúvida, portanto, é convocado agora para segregar do conjunto dos objetos sobre os quais nós pensamos aqueles que podem ser designados por termos singulares. E são aqueles cuja existência não pode ser posta em dúvida. São os objetos dos quais nós temos conhecimento por contato, por oposição a conhecimento por descrição. Quando o Russell introduz a distinção, conhecimento por contato e conhecimento por descrição, no artigo que leva esse título, e no capítulo correspondente do Problems of Philosophy, ele diz, olha, eu vou tratar aqui de examinar o seguinte, o que é que nós sabemos quando sabemos algo acerca de um certo objeto X, sem saber que objeto é esse X. Por exemplo, dizer
Eu sei que o candidato que tiver mais votos vai vencer a eleição, mas eu não sei quem é o candidato que terá mais votos. Tá? Eu tenho, por exemplo, por descrição do candidato que terá mais votos, a descrição é essa, o candidato que terá mais votos, mas eu não tenho conhecimento por contato. O que Wittgenstein faz no tratado? Rejeitando a chave epistemológica de Russell, dá a noção de o que não pode não existir, a ideia de que o referente de um nome não pode não existir, uma acepção puramente metafísica. Nomes designam existentes necessários. E Wittgenstein é categórico ao conectar essa ideia de que o nome nomeia um existente necessário com a ideia de que o que provém da teoria das descrições de Russell, que ter uma proposição sentido não pode depender de que outra proposição seja verdadeira. E Wittgenstein escreve: os objetos constituem a substância do mundo, no sentido metafísico de substância, que Aristóteles definiu como aquilo que permanece idêntico a si mesmo sob a modificação de seus atributos. O mundo se modifica, mas não aquilo que constitui a sua substância. Os objetos constituem a substância do mundo, por isso não podem ser compostos. E 2.02.11, se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Bom, nós vamos ver que isso é exatamente o que Wittgenstein vai repudiar de 1929 em diante. Ele vai admitir que ter uma proposição sentido pode sim depender de que outras proposições sejam verdadeiras. E, de fato, um grande número de outras proposições. E isso agora parece comprometer a autonomia da lógica. Porque sustentar que o sentido é independente da verdade importa sustentar também o seguinte: o sentido de uma proposição determina em que relações lógicas ela se encontra com outras proposições. Não é por acaso que Kant definiu o sentido de uma proposição como o conjunto das suas consequências lógicas. Ora, se agora, porém, o sentido de uma proposição depende da verdade de uma outra proposição, então as relações lógicas em que a proposição se encontra são determinadas pela verdade ou falsidade dessa outra proposição. E isto parece tornar a lógica algo empírico. E é esse o fantasma com o qual Wittgenstein está acertando contas de 1929 em diante, e esse é o coração da reflexão sobre a certeza. A lógica, por acaso, se tornou algo empírico? Eis a pergunta crucial. Tá? Hoje eu quis dar apenas uma notícia geral de qual vai ser o itinerário que nós vamos percorrer. Deixa eu dizer assim, com relação a alguns arranjos práticos, que o essencial da bibliografia do semestre já está no Dropbox, por qual eu enviei convites, né, para compartilhar com vocês. Ao longo do semestre eu vou ir, conforme o caso, acrescentando outros itens a esse repositório. Segunda coisa, as aulas vão ser predominantemente assíncronas e disponibilizadas no meu canal no YouTube, como está acontecendo com essa aqui. Mas, ocasionalmente, nós vamos ter aulas síncronas também para discussão do material exposto e esclarecimento de dúvidas. O semestre termina no dia 27 de maio. E como é que nós vamos fazer a avaliação do semestre? Bom, eu vou pedir a cada um de vocês que me escrevam uma breve monografia sobre algum dos tópicos abordados durante o semestre, sempre com a recomendação que eu sempre faço nesses cursos da pós, que cada um procure abordar o tema da perspectiva mais proveitosa, levando em conta os seus interesses e prioridades na elaboração da sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Em suma, puxa a brasa para a sua sardinha. Então, assunto para a próxima aula: ainda significado, verdade e bivalência de On the Note ao Tratados Lógico-Filosóficos, e vamos já entrar no segundo período, que é o período inaugurado com o retorno de Wittgenstein à filosofia em 1929, no momento em que ele vem dizer: olha, nem tudo no tratado funciona. Ele costumava dizer para os alunos dele depois que o tratado não estava todo errado. Ele dizia: o tratado não é um monte de ferro velho tentando se fazer passar por um relógio. O tratado é um relógio que não dá a hora certa. Então, como é que Wittgenstein concebe a sua tarefa filosófica de 1929 em diante em acertar o relógio?
Só que esse acerto vai requerer modificações cada vez mais profundas, que vão conduzir, em particular, à reconsideração das relações entre sentido e verdade e, portanto, as relações entre lógica e conhecimento empírico. E Wittgenstein vai estar assombrado com esse fantasma de que ele está privando a lógica do seu caráter a priori, tratando a lógica como algo empírico, como se eles fossem uma espécie de Quine antes dos dois dogmas do empirismo. Não é isso. Há afinidades entre Wittgenstein e Quine, mas não a este ponto, não ao ponto de considerar que a lógica é contínua com as ciências empíricas, e é disso que nós vamos estar tratando na próxima aula. Bom fim de semana para vocês todos, por enquanto.